fruto do Espírito. E vamos dizer que esse rapaz fosse um cristão. Ele precisou dizer para alguém que ele amava alguém? Sim ou não? Não. Por quê? O amor foi materializado. Ele não precisou dizer eu te amo. Ele fez em relação ao próximo. E olha o tanto de pessoas que ele abençoou no decorrer do seu dia, tendo tantas dificuldades, tantas adversidades, tantas coisas improváveis. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Bondade e benignidade. Abra sua Bíblia em Gálatas, pode ficar sentado mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Nós vamos falar sobre benignidade e bondade. Tem vídeos assim que é uma pregação. Se a gente acabasse o culto aqui agora, orasse e fosse embora, já teria dado. É ou não é? Porque tem coisas que falam muito mais que palavras. Esse evangelho de discurso, irmão, é balela. Evangelho é prática. Evangelho é ações. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Gálatas 5, 22. A gente está estudando os frutos do Espírito, né? O fruto, na verdade, são vários gomos. E diz assim, ó, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Falamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, se lembra? O amor ágape que contamina os meus amores, a alegria que vem de Deus em meio às adversidades. Falamos sobre a paz, que é a serenidade em meio ao caos. Falamos sobre a paciência, que é o longo ânimo, longo temperamento. E hoje nós vamos falar sobre benignidade e bondade. Duas virtudes vamos falar hoje, amém? Então essas duas se encaixam muito com o meu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento com o alter, com o outro. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa manhã maravilhosa, manhã pela qual o Senhor reservou para estarmos aqui nesse ambiente maravilhoso. Nos auxilie para sermos agentes, como esse rapaz do vídeo foi e é. Espalhar amor, não só aqui no meio dos irmãos, mas no nosso dia a dia, no trabalho, na nossa casa, nos nossos amigos, no meio da nossa faculdade, da escola, aonde passarmos que possamos deixar um pedaço do amor de Cristo através das nossas ações. Remove de nós a maldade e não deixa nunca, Senhor, sermos carcomidos pela dureza de coração. Troca o nosso coração nessa manhã, porque muitas vezes temos um coração de carne, mas esse coração de carne é um coração petrificado, duro, que já não sente mais a Tua presença, que já não se derrete mais com coisas assim que assistimos agora. Eu te peço que hoje o nosso coração verdadeiramente possa estar dobrado a Ti. Nos ajude com benignidade e bondade, em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos falar sobre benignidade e bondade. Vamos lá. Nós falamos um pouco sobre o fruto do Espírito. São 9 ações que nós estamos conversando com vocês. Paulo aqui está falando sobre 2 ações que trabalham em conjunto. A benignidade. A palavra benignidade vem do grego krestotes, que significa capacidade de servir o próximo. Então a benignidade é a disposição do meu coração em servir o semelhante. Benignidade é a intenção das minhas emoções em se doar ao outro.
Alguns estudiosos dizem que benignidade também é visto como ternura ou doçura. Eu também gosto da expressão gentileza. Foi mais ou menos o que a gente viu aqui no vídeo. Uma mistura de ternura, de doçura, de gentileza. Isso que vemos, para descrever melhor para você, de fato é benignidade. E bondade vem do grego agatosne, que significa o quê? Algo bom, algo útil. É o amor que doa, é o amor generoso, é o amor ativo, é uma bondade enérgica. Por que os dois devem caminhar juntos? A benignidade deve caminhar com a bondade. Por quê? Porque a benignidade é a disposição do meu coração em ajudar o outro. O meu coração diz que eu preciso ajudar o Gessé. E a bondade faz com que essa intenção do meu coração se torne em ações. Se materialize e se torne algo concreto. E aí a gente conhece a expressão de bondade como generosidade. Então são duas virtudes que caminham juntas: disposição de coração e ação materializada. A carta de Tiago era irmão de Jesus. No capítulo 2, verso 17, vai ser o próximo tema das exposições de domingo. Tiago diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. As obras não salvam, mas um salvo, ele concretiza obras. A minha fé deve ser uma fé ativa, verdadeira. Não pode ser uma fé de cemitério, uma fé morta, uma fé sem ação. Ela deve ser uma fé que se materializa nas minhas realizações. Por isso que nós precisamos fazer atos de bondade. Às vezes, o cristianismo se detém em atos proféticos. Eu não estou anulando os atos proféticos, mas eu acho que você deve mudar a vertente. Ao invés de ficar focado em atos proféticos, faça atos de bondade. Faça ações de bondade. Ações de bondade são materializadas. Então, essa fé concreta é uma fé que nós precisamos exercer nos dias de hoje. Então, infelizmente, uma das marcas da nossa geração é o egoísmo. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas só se preocupam com o seu umbigo. A maioria de vocês aqui só se preocupa com o seu umbigo. Paulo já profetizou isso, dizendo que no final dos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Eles teriam tanto amor a si mesmo, que não teria espaço para caber nenhum dos mais amores dentro de si. Paulo estava dizendo que os homens se auto-idolatrariam, fariam de si a fonte principal, fazendo com que o próximo fosse somente uma fonte para que eu possa usar, não uma fonte para que eu possa servir. E nessa geração, onde as pessoas usam as pessoas e descartam as coisas, nós estamos imersos nessa geração. Essa geração é draconiana. É uma geração onde nós precisamos espargir amor, bondade, benignidade. A Bíblia só chama um homem de bom na Bíblia. A Bíblia inteira. Se você ler a Bíblia toda, você só vai ver que um homem só foi chamado de bom. Um só. Atos 11, 24. O nome dele era Barnabé. A Bíblia diz que ele era bom, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Por que ele era bom? Porque a vida inteira Barnabé usou para investir em pessoas. Barnabé pegou Paulo, na verdade era Saulo, investiu em Saulo para fazer com que Saulo se tornasse um dos maiores apóstolos do cristianismo. Barnabé investiu em João Marcos, e João Marcos se tornou um cooperador de Paulo e foi o escritor do segundo evangelho. Barnabé mandou donativos, ofertas, recursos aos irmãos carentes da Judeia, vendendo uma das suas propriedades, para que eles pudessem estar seguros e bem abastecidos. Então Barnabé foi um homem bom, um homem gentil, um homem
que espargia doçura, compartilhava generosidade. Quando você é uma pessoa boa, você quer servir. Quando você é uma pessoa boa, você quer ser útil. Quando você é uma pessoa boa, você quer ser uma bênção. Quando você é uma pessoa boa, você não retém o que você tem. Você quer ajudar, você quer estender a mão, você quer compartilhar, você quer auxiliar, você quer socorrer. Quando você é uma pessoa boa, você olha para o próximo não como alguém a ser explorado, mas como alguém a ser servido. Agora vamos fazer uma análise aqui. Qual é a concepção que o mundo tem em relação às pessoas que fazem o bem? Faremos uma cosmovisão agora. O que é uma cosmovisão? Uma análise do mundo. Coloca o óculos agora. Colocou o óculos? Como é que você enxerga o mundo? Como é que o mundo enxerga as pessoas que fazem o bem? Como é que a nossa sociedade enxerga as pessoas que fazem o bem? Irmãos, a nossa sociedade enxerga as pessoas que fazem o bem de forma pejorativa. É mais ou menos assim. Você vai fazer o bem àquela pessoa, você é idiota. Você é bobo. Você é otário. Você vai ajudar ela de novo? Não acredito. Você é muito besta. Você tem que sofrer. É ou não é? A concepção que as pessoas têm de quem faz o bem é essa. Você é um bobo. Eu não ajudava. Eu não estendi a mão. Você já ajudou esse indivíduo bastante o suficiente. Quando esse pensamento ele vem do mundo, só um pouquinho mais de retorno aqui, Mário. Quando esse pensamento ele vem do mundo, e o mundo jaz do maligno, a gente entende. O mundo jaz do maligno. Agora, quando esse pensamento ele se infiltra no nosso meio, aí o problema está generalizado. Irmão, eu não sei você, mas eu já fui muito massacrado por pessoas que eu ajudei. Pessoas que caíram e a gente estende a mão. Pessoas que vieram de um divórcio, precisavam ser abraçados e acolhidos, estendemos a mão. Pessoas que vieram das drogas, vieram do crime, vieram de qualquer embaraço que a vida pode trazer. E pessoas dizem, você vai investir nessa pessoa? Você vai ajudar essa pessoa? Como é que você vai acolher? Você vai se machucar? Fulano saiu da outra igreja, deu problema lá. Fulano fez aquilo outro ali, deu problema lá. Irmãos, se a nossa vida não for uma plantação de bondade e benignidade, nós não podemos dizer que somos servos de Jesus. Se nós lermos os evangelhos, nós vamos perceber o quê? Que Jesus, enquanto homem aqui na terra, o que ele mais fazia era bondade e benignidade. Uma mulher foi pega no ato de adultério. Quem pegou essa mulher no ato de adultério? Os fariseus, os zelosos pela lei, os crentes, os frequentadores de culto, os dizimistas, os ofertantes, os que oravam. Pegaram essa mulher, trouxeram a Jesus, a fim de que ela fosse apedrejada. Engraçado que só estava ela, não estava o segundo, quem estava com ela. Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei de Moisés manda que apedrejemos, vamos arrebentar com ela, vamos lançar pedra sobre ela. Olha a bondade de Jesus. Espera aí, gente. Quem não tem pecado aqui? Atira a primeira pedra. Aonde ele passou, ele foi removendo pedra das mãos. Ele foi tirando a acusação. Quando Zaqueu reconheceu ele, e ele disse, vem Zaqueu, vou lá na sua casa hoje. As pessoas disseram, você vai comer na casa de um publicano. O publicano era visto como um cachorro, como alguém que cobrava o imposto duplicado da população. Jesus disse, você vai comer na casa de um ladrão. As pessoas diziam, você vai comer na casa de um ladrão. Jesus estava lá para espargir bondade, benignidade. Aonde ele passou, ele fazia isso. Se a gente ler o evangelho, a gente vai ver que Jesus era muito. Agora eu quero que você pense comigo. Quantos cristãos generosos você conhece? Responda rápido. Rápido. Quantos cristãos generosos você conhece? Quantos cristãos piedosos você conhece? Responda, pensa. Quantos cristãos generosos, piedosos você conhece? Quer ver agora? Eu vou inverter a pergunta. Quantos cristãos egoístas você conhece? Quantos cristãos mesquinhos você conhece? Quantos cristãos individualistas você conhece? Quantas pessoas invejosas e interesseiras você conhece?
Olha como é rápido. Então tem alguma coisa errada. Porque se o fruto do Espírito é bondade e benignidade, e nós cristãos não estamos espalhando bondade e benignidade, nós estamos inseridos no meio desse segundo grupo. Você demorou para falar quem era bom, porque no seu meio não há muitos bons, não há muitos Barnabés. Mas no nosso meio existe muito Judas, em nosso meio existe muitos falsos profetas, em nosso meio existe muitos homens e mulheres que são amantes de si mesmo. E não vem agora pensar assim, essa mensagem é para fulano. Não, eu estou diante de um espelho. Vamos parar com essa hipocrisia de falar, essa aqui é para lá, essa aqui é para cá. Irmão, aqui não tem isso. Cada um se olha diante do seu próprio espelho. Porque senão a gente fica que nem aquelas igrejas. Fala Deus, como se fosse para o irmão. Deus está falando, claro irmã, com você. Claro que ele fala. Ele tem boca. Quer ver hipocrisia? Deus está falando. Né? Por que fala Deus? Fala comigo, Deus. Olha a diferença. Foi que nem aqueles irmãos saudosos. Já viu o irmão saudoso? O tempo passado era um tempo bom. Olha ser hipócrita, irmão. No tempo passado você orava mais. No tempo passado você subia mais ao monte. No tempo passado você era mais crente. Como você chegou no futuro, no sentido do presente, e não conseguiu acompanhar o passado, eu tenho que achar alguém para culpar. A igreja, o pastor, o bispo, meu pai, minha mãe, meu avô, meu cachorro, o Dória. E a gente vai culpando. Paulo vai dizer em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha isso aqui. E não nos cansemos de fazer o bem. Na King James está. E não desfalecemos de fazer o bem. Por quê que ele diz, e não desfalecemos, e não nos cansemos de fazer o bem? Porque fazer o bem cansa, às vezes. Fala a verdade. Cansa ou não cansa? Tem hora que fazer o bem cansa. Mas Paulo diz, se não desistirmos, colheremos no tempo certo o bem que estamos plantando. Ele está dizendo, se nós não desistirmos, nós colheremos no tempo certo. Irmãos, e não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, Paulo está colocando aqui um ponto. Fazer o bem cansa. Porém, eu e você, que fomos alvos desse bem que Deus faz para nós todos os dias, não podemos nos cansar de fazer o bem. Pastor, eu me cansei de fazer o bem. Eu sei, talvez. A resposta talvez talvez você sempre fez o bem e se cansou de fazer o bem. E agora você talvez não quer fazer mais. Só que quando você deixa de fazer o bem, quando você deixa de ser bondoso, quando você deixa de ser generoso, o que sobra em você é o quê? A maldade. Eu preguei lá no primeiro fruto, quando o amor sai, a iniquidade entra. Se a bondade sai, se a benignidade sai, a maldade entra. Então eu não peco quando eu faço mal, eu peco quando eu sonego o bem. Se eu estou vendo que eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Isso aqui não é problema meu, nós somos corpo. Sonegar o bem é fazer o mal. Paulo diz, se você se cansar, para pensar, não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, no tempo certo, colheremos. No tempo certo, por quê? Porque a vida é uma semeadura, irmãos. E nós precisamos colher isso. Como é que a gente tem plantado nossos relacionamentos? Nossa família. Como é que você tem sido como cristão? Como é que você tem sido como marido e você como esposa? Como é que você tem sido como cidadão no mundo, nesse mundo profano, adoecedor? Como é que nós temos sido? Como é? Porque fazer o bem é fundamental. Nós precisamos fazer o bem. A nossa função é fazer o bem. Você foi chamado para fazer o bem. Você foi chamado para ser benigno, bondoso. Você entende? Fazer o bem é fundamental. Pastor, eu sou evangélico. Irmãos, olha para cá.
Evangélico não é quem frequenta uma igreja. Evangélico é quem vive segundo os padrões morais do evangelho. Olha a diferença. Eu conheço ímpios que não frequentam igreja, mas vivem padrões morais do evangelho. E eu conheço crentes que frequentam igreja e que não vivem os padrões morais do evangelho. Por isso que Jesus diz: ei, não se engana, você conhece árvore, não é pelo tamanho. Conhece árvore, não é pela estrutura. Conhece árvore pelo fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Não é pela religião, é pelo fruto. A gente é evangélico, irmão. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Deus não é evangélico, tá, filho? Deus não é crente. Deus é santo. Às vezes a gente coloca uma roupagem evangélica e agora eu sou salvo pela graça, batizado. Tá bom, e os meus atos de bondade? Fazer o bem não é um pedido de Deus, é uma ordem. Por que é uma ordem? Porque todo dia Deus faz bem a nós. Todo dia Ele compartilha da sua bondade com nós. Então, quais são as evidências da bondade e da benignidade em mim? Rapidamente. A primeira coisa, se você quiser anotar, anota aí. Quais são as evidências da benignidade e da bondade do fruto do Espírito em mim? Primeiro, fazer o bem não importa a quem, sem esperar receber nada em troca. Fazer o bem não importa a quem, sem esperar receber nada em troca. Qual é o fruto da benignidade em mim? Fazer o bem não importa a quem, sem esperar receber nada em troca. Qual é o fruto? Fazer o bem não importa a quem, sem esperar receber nada em troca. Como é que eu sei que está crescendo o fruto da benignidade em mim? É que eu faço o bem, não importa a quem, sem esperar receber nada em troca. Eu faço o bem, sem esperar receber nada em troca, não importa quem. Vem cá, Mateus. Vamos dizer que o Mateus está com muita sede. Presta atenção aqui. Ele está morrendo de sede. Ele está 4 dias sem tomar água. Eu tenho essa xícara aqui. Eu sei que ele não tem água. Eu sei que ele está no deserto, mas eu possuo água. Aí eu faço isso aqui. Pode tomar. Um pouquinho, tá? Isso. Eu precisei dizer que eu amava ele? Hã? Não precisei, por quê? Porque o ato de entregar a água para ele já disse que eu o amava. Pronto. A gente para de que esse blá blá blá. Te amo, irmão. Te amo, vaso. Te amo, canela. Para com esse discurso falacioso. Ó, ato de bondade. Não disse nada, tá aqui, ó. O fato de eu servi-lo diz que eu amo. Agora vamos inverter. Segura aí, fica aí. Ele está doente, muito doente. Enfermo. Aí alguém encosta perto dele e fica ali no leito do hospital. Alguém precisou dizer que a quem está perto ama? Por quê? Porque só o fato de estar do lado do leito já diz que ama. Ponto. Quando você ajuda a sua esposa e está com ela nos dias maus e nos dias bons, você não precisa dizer, você já mostrou que ama. Quando você está do lado do seu marido, um dia que ele perdeu o trabalho, que ele está passando por um momento difícil, muito difícil da vida dele, e você está ali servindo os filhos, servindo a casa, arrumando a casa, encorajando o marido, você vai conseguir. Você é bom no que você faz, você vai vencer. A mulher já está manutenindo a relação, já está fortalecendo a relação. Irmãos, atos materializados, atos palpáveis. Eu sinto que eu amo quando alguém me abraça.
Eu percebo quando alguém me ama, quando alguém me manda uma mensagem, quando alguém está perto, quando alguém serve alguma coisa para mim. Você percebe de fato. Está do lado, só o fato de você estar do lado da sua esposa no momento mal, me ama. Só o fato de pegar a criança e levar na escola, o pai me ama. Só o fato do filho vir ficar quieto do lado do pai, pô, é um relacionamento entre os dois. Amores palpáveis. Agora, o que o Evangelho me ensina? O que o Evangelho me ensina? O Evangelho me ensina a fazer o bem. Os 4 Evangelhos me ensinam a fazer o bem. O Evangelho inteiro, a Bíblia inteira me ensina a fazer o bem. O que o mundo me ensina? A me dar bem. Enquanto o Evangelho me ensina a fazer o bem, o mundo, o caos, o cosmos me ensina a me dar bem. Olha a dualidade aqui. Enquanto o Cristo me ensina a fazer o bem, o mundo me ensina a me dar bem. Eu não sei se você já teve a possibilidade de estudar, mas eu me lembro de ter estudado na faculdade. Eles sempre falam na linha de marketing, na linha de administração. Em 1970 saiu uma lei chamada Lei de Gerson. Alguém conhece? Já ouviu falar? Gerson era aquele jogador de futebol, lembra? Ele fez uma propaganda de um cigarro chamado Vila Rica. E na propaganda ele dizia: o importante é a gente levar vantagem. E aí, aquela fala de Gerson foi pega e criaram uma lei de Gerson, atribuindo essa lei de Gerson à nossa geração, aonde tudo a gente quer levar vantagem. E é mentira. Aí se tornamos uma geração gersoniana, aonde a gente quer tomar vantagem em tudo, a gente quer ganhar em tudo, a gente quer ser bom em tudo, e aí a gente vai se tornando egoísta, levando vantagem em tudo, e o Evangelho é uma contracultura a essa vantagem de ganhar tudo. Por que o Evangelho é uma contracultura, irmão? Porque o mundo diz, olha aqui, ó, o mundo diz: pensa em você, só pensa na sua família, só pensa no seu bolso, só pensa no seu carro, só pensa nos seus filhos, pensa primeiro em você, pensa primeiro na sua esposa, pensa primeiro na sua casa, pensa primeiro nas suas coisas. E o Evangelho diz: não, renuncia, negue-se a si mesmo, compartilha, sofra o dano, dê ao pobre, empreste ao necessitado. O mundo diz: não, pensa em você, guarda para você, poupa para você. O Evangelho diz: não, compartilha, multiplique. Você não pode dizer que você é bondoso se você tem 3 pães e não compartilha um. Aí vem crente que diz assim: pastor, tira uma dúvida para mim. Por que Deus é mau? Por que Deus não tira a maldade do mundo, pastor? Você quer que Deus tire a maldade do mundo? Queria. Vem cá, filho. Você vai ser o primeiro a ser fulminado. Pastor, por que tem fome na terra? Porque você tem 3 pães, 4 pães e não partilha um. Porque eu tenho pães e não partilho. Lógico que vai ter fome. Você vai na padaria, 5 pães e um leite. Come um pão, joga 4 fora. A cada 5 minutos morre alguém de fome. O amor precisa ser materializado, sentido. Quando o amor é materializado, eu não preciso dizer que eu amo o enfermo. Só de eu estar do lado, eu já realizo. Então fazer o bem, não importa quem, ajudando a todos. Tem horas que não dá vontade de ajudar ninguém. É mentira ou é verdade? Ah, já ajudei 1, 2, 3, você deixa de lado. Tem horas que a gente quer fazer um gueto só nosso, para não ajudar ninguém. Mas aí, irmãos, Cristo vem nos ajudando. Você não pode fazer isso. Você não pode agir assim. Pastor, mas eu já ajudei muita gente e me decepcionei. Pastor, eu tirei gente da rua, coloquei na minha casa, ajudei, arrumei trabalho, virou meu sócio, quando virou meu sócio me roubou. Pastor, eu investi, eu ajudei, eu dei carona, eu dei cesta básica, eu arrumei trabalho. Quando a pessoa cresceu, me esqueceu. Pastor, eu dei oportunidade, eu servi a minha casa,
eu fiz de tudo. Quando eu menos esperei, uma punhalada pelas costas eu tomei. Olha, eu estou decepcionado, eu ajudei muita gente e eu decidi não fazer mais o bem. Quer dizer que a facada que eu tomei nas costas faz com que eu pare de fazer o bem? Olha aqui, ó. Alguém pode te machucar, olha aqui. Alguém pode te ferir, mas esse alguém que te feriu, você vai dizer o seguinte: você pode me ferir, você pode me trair, você pode me machucar, mas você não tem poder para me transformar em quem você é. Você não tem poder. Ah, eu decidi não fazer o bem, quer dizer que a maldade de alguém feita a mim me deforma? Não, irmão. Não podemos ser deformados pela maldade do outro. Você é remédio, não doença. Se você é remédio e não é doença, seja o remédio para o doente que adoeceu você. Diga para o seu irmão aí: seja o remédio para o doente que adoeceu você. Diga para quem te traiu: eu não vou me tornar igual a você. Diga para quem te feriu: não vou me tornar igual a você. Machucou, senti a dor, sou ser humano, tenho emoções. Não esperava que você ia fazer isso comigo. Eu não esperava que você ia pagar dessa forma o bem que te fiz. Eu não esperava que você seria tão ingrato dessa forma de fazer isso, porém não me torne igual a você. Por isso que Jesus diz: ame os seus inimigos. Por que ele diz para amar inimigo? Para você não se tornar igual a eles. Enquanto a palavra está na sua boca, você é senhor dela. Quando ela sai, você é escravo dela. Eu já disse isso várias vezes, você é perito nisso aqui. Se o Diego me xingar, problema dele. Porém, se ele me xingar e eu xingar, problema nosso. Não gosto de você, bispo, problema seu. A palavra está na sua boca. Não me interessa se você vai gostar de mim ou não. Me interessa o que Deus diz que eu sou. Ah, não gosto de você, fulano. Não interessa se alguém não gosta de você. Agora o problema é assim: não gosta de mim? E eu? Eu te odeio. Por mim eu te matava, irmã. Não gosta de mim não? Por mim eu te matava, era facada. Eu pisava na sua garganta. Ó, a palavra saiu de lá, saiu daqui, contaminou. Aí ele dificulta, ele diz: ama os inimigos, para que você não se torne tão inimigo quanto ele é. Você não precisa se transformar no que ele se transformou. A ideia do inimigo é só essa: quando você vê alguém te batendo, te perseguindo, jogando essas indiretinhas em Facebook, em frente da, não sei o quê, irmão, é só para você reagir. No trabalho essa perseguição só para você reagir. Na escola essa perseguição só para você reagir. Na igreja essa perseguição só... Não reaja. Não se transforme no que a pessoa já é. Machucou, mas vou continuar fazendo bem. Por que eu vou continuar fazendo bem? Isso aqui eu não vou falar não. Porque tudo que você planta na vida volta. Vou pegar aqui. Tudo que você planta na vida, seja bem ou mal, vai e volta. Vai e... Alguém já brincou de bumerangue na praia? Quando você era criança? Não gosto de você. Igreja nenhuma presta. Pastor nenhum presta. Empresa nenhuma presta. Mulher nenhuma presta. Engraçado, mulher nenhuma presta para você, né? Já ficou com mais de 50. Já foi casado 3, 4. Mulher nenhuma presta. Homem nenhum presta. Já saiu com vários. Joga o bumerangue. Joga e esquece. Um dia volta. Pastor, já fiz muito mal, não aconteceu nada. Fica tranquilo. Tudo que planta, colhe. Uma hora volta. Talvez você está vivendo hoje o que você plantou anos atrás. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Pastor, já fiz muito bem também. Descansa. Vai vir para você. Aquela oferta que você deu para o mendigo. Aquele dia no metrô cheio, você cansado com as pernas doendo, você saiu para alguém sentar. Oh, Deus viu. Aquele dia que você passou no mercado, lembrou daquela irmã que não tinha compra, fez uma compra e levou para ela. Deus viu. Eu não vi.
Aquele dia que você falou, olha, eu vou fazer uma surpresa para alguém. Você fez uma surpresa para alguém. Alguém viu. Deus viu. O céu viu. Na verdade, são os céus. Porque a palavra do grego céus é laje. Os céus viram. Paulo foi ao terceiro. Os céus estão enxergando a gente. Quando você honrou alguém no secreto, quando você deixou de falar mal de alguém, Deus viu. Quando você serviu a sua esposa, quando você serviu alguém, quando você fez atos de generosidade, Deus viu, Deus viu, Deus percebeu. Irmão, a vida é uma plantação. Agora vai plantando isso que você está plantando. Não respeita pastor, não respeita igreja, não respeita sua esposa, não respeita seu marido, não respeita seus filhos. Aonde você passa, não respeita ninguém. Você é individualista. É a geração gersoniana. Eu cuido de mim, não quero saber de ninguém. O importante é eu levar vantagem. Vai assim. Vai lançando sementes. A vida amanhã dá a sua paga. Eu sou o seu pastor para dizer isso para você. Pare essa plantação agora. Pastor, fui muito machucado, me fechei. Pega sementes, continua semeando coisas boas. É o que meu pai sempre dizia. Você não perde nada em fazer o bem. Você não perde nada em fazer o bem. Você não perde nada em estender a mão. Você não, mas não interessa o que vão dizer. Você não perde nada em ajudar as pessoas. O que você faz, os céus viram. Cada maldade que você faz, o céu vê. Cada indiretinha que você dá no Facebook, o céu vê, o céu enxerga. Cada vez que você joga um amigo contra o outro amigo, o céu enxerga. Você vai ser cobrado disso. Me lembro como se fosse hoje, irmão, voltando ao Nixu. Eu tinha uma blusa de frio. Minha mãe me deu um jaco de frio. Você já foi adolescente? Sabe aquele jaco de frio que você tem que ser, é o seu xodó? Eu lembro como se fosse hoje. Foi uma das noites mais frias de São Paulo. E eu voltando da faculdade, aquele jaco todo feliz. Eu nem era crente. E aí eu passei na rua da minha casa, já eram umas 11 e pouco, desci no ponto, vim andando. Tinha um morador de rua com uma bermuda, uma camiseta fina. E eu estava com uma blusa de frio, e o Espírito Santo falou, você volta lá e dá a blusa para ele. Falei, o quê? Minha blusa dupla face? Ah, irmã. Falei, não, eu nem sei quem é o Espírito Santo. Na minha cabeça, jovem, frio, garoto. Caminhei mais um passo, o Espírito Santo falou, volta a blusa para ele. Falei, como é que eu vou fazer isso? Voltei. Irmão, não sei o que aconteceu. Tirei a blusa, meu jaco de frio, dupla face. Coloquei nele. Tinha uma calça de moletom na minha bolsa, dei para ele. Fui para casa. Uma sensação de alegria tremenda. Aí cheguei em casa, minha mãe, cadê sua blusa? Falei, ficou ali atrás. Aí ela falou assim para mim, vai lá no seu quarto, comprei um negócio para você. Quando subindo em cima do meu quarto, tinha uma blusa nova em cima da cama. Moral da história. Era como se Deus quisesse saber só onde estava o meu coração. O que ia adiantar eu chegar em casa e ter uma blusa nova, se o meu irmão não tinha uma blusa para vestir? Aí, isso passou muitos anos. Aí hoje você está aqui num culto, aí vem o irmão com a sacolinha da Zara. Olha, o bispo, trouxe para você. Para mim, irmã, é para você aqui. Aí você está em casa, alguém bate, eu trouxe para você isso aqui. Aí você vai no lugar, não, eu queria te abençoar com isso aqui. Para mim. Aí o Espírito Santo começa a lembrar, lembra daquilo lá que você fez? Lembra? Você já até esqueceu, eu não esqueço. Por isso você não pode deixar de fazer o bem. Não deixe de fazer. Sempre que você puder fazer o bem, faça. Lá na frente você vai colher. Se não nos cansemos de fazer o bem, nós colheremos depois o que plantamos. Deus viu cada pessoa que você vestiu. Deus viu cada ação que você fez. Deus viu cada ato de solidariedade que você fez. Deus está vendo tudo isso. Mesmo que zombem de você, não deixe de fazer o bem. Quando não esperamos nada de ninguém, colhemos o tudo de Deus. Faça o bem, não importe a quem
sem esperar receber nada em troca. Quando eu não espero receber nada em troca, recebo tudo de Deus. Qual que é a razão que você faz o bem? Generosidade ou ganância? Irmão, eu conheço tanta gente que entrega marmita, tem casa de recuperação, faz ação social, que faz filantropia, que é só ganância. É mais ou menos assim, ó. Ei, gente, fica vendo o que eu vou fazer aqui, ó. E aí? Você conhece alguém assim? Tá cheio de gente, até cheio de crente assim. Pô, mas ele entregou água para o sedento. Ok, entregou água para o sedento. Mas a intenção não foi generosidade, a intenção foi ganância. Para que as pessoas vissem que ele está fazendo as boas obras. Os fariseus eram assim. Eles faziam o ato de generosidade para que as pessoas vissem que eles eram generosos. Recebiam o galardão dos homens. Não espere receber nada de ninguém. Às vezes a gente se pega, pô, ajudei tanto, aqui a gente vê isso direto. Você começa a ajudar a pessoa começa a te trair, começa a te bater por trás. Você fala, meu Deus. Só que o que a Bíblia diz? Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta a Deus. Deus paga a dívida? Paga ou não paga? Quem empresta ao pobre, quem dá ao pobre, quem cuida do pobre, empresta a Deus. Será que se eu emprestar algo para Deus, ele devolve? Ou não? Será que ele devolve ou não? Sim! E o texto diz, e ele recompensará regilmente. Não só devolve, como a devolução vem com recompensa. Pastor, eu dei uma toalha ao pobre. Fica tranquilo, está dizendo, eu vou devolver e vou devolver com recompensa. Pastor, eu levei uma família para jantar essa manhã, para essa tarde. Eu paguei um almoço para eles. Tem recompensa. Tudo que, se você pegar um copo de água e dar para os pequeninos, você tem recompensa. Porém, não posso fazer esperando a recompensa. Eu faço porque eu amo a Deus. E por amar a Deus, eu recebo isso em volta. Então, quando fizermos o bem, não podemos tocar trombeta. O que a mão direita faz, a esquerda não. Aí você pega a gente que dá um carro para alguém. Dá um telefone aqui. Irmãos, graça e paz. O Senhor nessa madrugada me tocou. Não é nem para edificar a igreja. É o mesmo testemunho no mundo todo. Para quê? Para que alguém se levante e dê um carro também para ele. Aí eu dei o carro para o irmão Diego. Aí o irmão Gessé é milionário. Ele fala, meu Deus, que coisa linda. Vou dar um para ele. Ó bobão, eu vou rodando o Brasil todo ganhando carro. Aqui, ó. Tá entendendo? Tom, 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 tom. Abençoei, amado, é seu. Não precisa postar em Facebook. Eu acabei de dar um sapato, bico fino, pro irmão Zé. Não precisa. Eu dei. Porque às vezes o Zé só tem aquele sapato. E se você postar, vai constrangê-lo. Vou terminar. Lucas 6,33. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem desesperar por receber de volta. E é difícil aqui também emprestar sem querer receber de volta. Que a gente empresta 10 reais para alguém e fala, você vai pagar quanto? Quando? Tem irmão que parou de brigar com o irmão por causa de 2 reais de cantina. Por causa de 5 reais de algo. 10 reais, 20 reais. Sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso, até para com os ingratos e ímpios. Mateus 6,1. Guardai de fazer a vossa caridade, a vossa filantropia e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por essa razão, quando deres donativo, olha aqui, ó, quando deres donativo, não troquei trombeta.
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Volto a dizer, quando você publica na intenção de ajudar pessoas, bênção. Quando você publica na intenção de mover o coração de pessoas, bênção. Quando você publica ou fala na intenção de trazer generosidade para a congregação, bênção. Agora, quando se publica para mostrar, eu fiz, eu faço, a Bíblia diz que é hipócrita. Quando der esmolas ou ajudar alguém, não deixa ninguém saber, para que a tua caridade fique em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te honra. Quem tem filho aqui? Quem tem 2 filhos? Pode perceber, a minha está chegando em breve, mas vai ser, eu já tenho em mente isso, mas eu já vi isso. O pai está meio que escondido na fresta da porta. Aí os irmãos estão brincando. Aí sempre você vê um irmão partindo um pão com o irmão, ou dando um brinquedo para o irmão, e o pai está de longe, olha meu filho dividindo o pão com o outro. É a mesma coisa a Deus. Ele fala o Zé dividindo o pão com o Toninho. Coisa linda. Olha. Olha a Maricotinha e a Zezinha, pararam de futricar na igreja. Olha. Pararam de futricar no zap. Estão dividindo o pão. Vou parar por aqui, amado, senão a gente ia embora. Pastor, por que a maioria de nós não prosperamos? Porque a generosidade só alcança os seus. A generosidade só alcança os meus filhos, só alcança a sua mesa. A nossa generosidade tem que alcançar o próximo. Deus vem nos abençoando, 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 abençoando. Aí ele vê assim, pô, o Diego não compartilha com ninguém. O que eu faço, irmão, no secreto, nem sempre eu falo para vocês. A maioria de vocês só conhece o BP Diego, o Bispo Diego. A minoria conhece o Diego, quem eu sou em essência. Por isso que a maioria de vocês me usam como produto. Outros me têm como pastor, outros me têm como pai, outros me têm como amigo. Muitas pessoas só conhecem você pelo nome, pelo título, pelo sobrenome, pela empresa que trabalha, pela casa onde mora. As pessoas não conhecem o seu coração. Quem conhece o seu coração é Deus. Quem conhece o seu coração é o Espírito Santo. Então se você está abençoando, 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 e não abençoa ninguém, às vezes é interrompido essas bênçãos de Deus. Aí você fala, Deus, estou na igreja, dizimo, oferto, estou aqui no culto, mas eu não estou sendo abençoado. Por quê? Porque Deus sempre te abençoou e você parou de abençoar alguém. Por que você acha que Deus vai te dar dinheiro? Para você abençoar. Agora para dizimar é uma luta, para ofertar é uma luta, para ser um patrocinador é uma luta, para pagar um almoço para alguém é uma dificuldade, para servir a sua família é uma dificuldade. Irmãos, Deus quer nos tornar generosos. Barnabé deu a propriedade dele para o próximo. Nunca mais o nome dele saiu da Bíblia. Foi gravado na memória. Pastor, fruto do Espírito, eu quero ser bondoso. Eu não estou dizendo que você tem que dar tudo a todos. Estou dizendo que sempre que você puder fazer atos de bondade. Você viu, rapaz? Atos de bondade. Faça. Especialmente aos da família da fé, diz a Bíblia. Eu quero pedir a Deus para tirar toda a maldade, egoísmo do nosso coração, começando do meu. Que não haja espaço para o egoísmo, para a maldade, para a avareza em nosso coração. Assim como 2 irmãos partindo pão na mesa, possamos ser nós. Nós vamos ceiar hoje, os obreiros vão entrar, nós vamos ceiar. Podem entrar. E nós vamos hoje oferecer essa ceia ao Senhor, dizendo, Deus, crie em mim um coração bondoso. Um coração igual ao bom samaritano, que não era das nações, mas que via alguém na rua caído, não era cantor, não era pregador, mas parou ali para ajudar o irmão. Eu vou ajudar esse irmão aqui.
colocou na cavalgadura dele, levou ele para o hospital, cuidou dele. Amém? Enquanto nós vamos ouvir essa canção, os obreiros vão entregar a ceia.